A nossa noção de tempo é uma construção histórica. Pode não parecer, afinal de contas, uma hora é uma hora, um minuto é um minuto, um segundo é um segundo e um dia é um dia. Assim como a morte, o tempo é uma coisa tão natural que pode parecer estranho pensar que ele tem uma história, mas ele tem. E eu não tô nem falando sobre teoria da relatividade e tudo mais. Não tô falando de um astronauta viajando perto da velocidade da luz, não é nada disso. Eu tô falando de um tempo muito mais ligado ao dia a dia, muito mais ligado às coisas que a gente faz. Hoje em dia, a gente entende o tempo como uma coisa linear e que o nosso psicológico tem uma influência muito grande sobre a percepção dessa coisa linear. Ela é dividida em segundos, minutos, dias, horas. Mas como é que as pessoas mediam o tempo quando não estava todo mundo com um relógio na mão ou no bolso? Bom, o tempo grande, dias, semanas, meses, era um pouco mais parecido com o que a gente tem hoje. Vários povos tinham calendários com anos de 365 dias e meses de mais ou menos 4 semanas baseados na Lua. Por outro lado, a noção de que os tempos estão mudando e de que cada geração vem com características diferentes não era muito comum. O que geralmente havia era um conflito entre os mais jovens e os mais velhos, mas não entre cada geração específica. Mas o tempo das coisas pequenas era muito diferente. Não se media o tempo das coisas pequenas com unidades de medidas, como segundos e minutos. Geralmente se media através de referências. Por exemplo, quanto tempo demora para você ir até lá e voltar? Demora o tempo de cozinhar um arroz. Esse tempo menor do dia a dia era medido mais de acordo com a natureza, com as coisas que se fazia, e não à toa, uma das unidades de tempo mais usadas na Europa, antes da popularização dos relógios, era o tempo de dar uma mijada. Muita gente tem a impressão de que a chegada da tecnologia do relógio transformou a medida de tempo que as pessoas têm. Mas, segundo Edward Palmer Thompson, isso não é bem verdade. Thompson diz que os relógios já existiam há muito tempo e que o principal motivo para a mudança de paradigma na forma de perceber o tempo acontece por conta da ascensão da burguesia e da Revolução Industrial. Com a formação das primeiras sociedades industriais, as camadas mais pobres deixam de ter um laço de servidão e passam a vender o seu trabalho, vender o seu tempo para os donos das fábricas. A partir do momento que o dono da fábrica compra o tempo do seu empregado, o controle desse tempo passa a determinar o direito que o empregador tem de exigir do seu empregado. Esse tempo comprado se torna propriedade do comprador. Então, segundo Thompson, não é a modernização da tecnologia dos relógios que vai fazer com que a gente passe a contar e vivenciar o tempo da forma que a gente vive hoje, e sim as mudanças nas estruturas sociais e de trabalho. A partir de certo momento, as horas, os minutos, os segundos eram quantificados e era preciso que as pessoas que estavam acostumadas a seguir os ritmos da natureza e dos seus próprios afazeres regulassem os seus corpos e as suas práticas para a nova lógica que as fábricas demandavam. O que eu andei estudando recentemente foram alguns relógios que existiam antes disso tudo acontecer. Existiam relógios de areia, relógios d'água, mas os mais populares e os meus favoritos eram os relógios de sol. Normalmente eles ficavam no centro das praças e a sombra que eles projetavam se movia de acordo com a posição do sol. E era assim que, olhando para a sombra, você saberia em que parte do dia você estava. E isso é uma coisa muito doida, que em vários lugares existia a noção de hora, só que a hora não era uma quantidade fixa de tempo. A hora era 1/12 do tempo entre o sol nascer e o sol se pôr, mas como nem todos os dias têm a mesma duração, por exemplo, um dia de inverno e um dia de verão,
Então 1 hora, que era um 12avos desse dia, era uma quantidade de tempo que variava de acordo com a estação do ano. Mas medir o tempo não era a única função desses relógios. Eles eram também obras de arte. Eles tinham uma função estética e também uma função urbanística, afinal de contas, era nas praças que as pessoas se reuniam, socializavam, faziam negócios e etc. Mas essa é uma coisa que qualquer pessoa que trabalhe com publicidade sabe. Qualquer lugar para onde as pessoas olhem o tempo todo é um lugar precioso em termos de comunicação. E se muitas pessoas iam até o relógio para ver em que parte do dia elas estavam, muitos dos construtores de relógios aproveitavam para deixar mensagens escritas para as pessoas que fossem olhar a hora. E essas mensagens geralmente eram reflexões a respeito do tempo. Assim, cada pessoa que olhasse para o relógio era confrontada com uma daquelas coisas que a gente já sabe, mas que deveria lembrar mais constantemente. Essas são algumas traduções de frases que foram encontradas escritas em relógios de sol da Roma Antiga. As mensagens que os construtores desses relógios queriam passar para as pessoas que fossem olhar a hora casualmente no dia a dia são lembranças de uma outra época, com outra concepção de tempo, mas com algumas preocupações que atravessaram os milênios e têm muito em comum com coisas que a gente vive hoje. O tempo foge como uma sombra. Devote essa hora ao trabalho e a outra para o lazer. Não conte as horas, use-as. As horas passam devagar, os anos passam rápido. Uma dessas horas vai ser a sua última. Todas as horas ferem, a última mata. Nossa última hora é escondida de nós, para que a gente preste atenção em todas. Lembre-se de viver. Mas nem todas eram sérias, algumas eram até cômicas. Sem sol, silencio. Agora é hora de beber. Por último, a minha favorita. Imagina, a pessoa vai até o relógio para ver que horas são. E no relógio diz o seguinte: é mais tarde do que você imagina.